Olá, meus amigos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para refletirmos na palavra. E nós estamos nessa série acerca da Páscoa e nós já vimos quando o Senhor Jesus anunciou que ele morreria, que ele entregaria a sua vida, mas que ele iria ressuscitar. E como que foi a reação dos discípulos? Você pode acompanhar na nossa primeira mensagem aí dessa série. Depois nós vimos acerca de um terceiro anúncio que Jesus falou, que ele sofreria, que ele se entregaria, que ele iria para Jerusalém, que ele morreria, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E como que os discípulos reagiram. E hoje, na mensagem de hoje, nós queremos ver o convite que o anjo fez. O convite que o anjo fez às mulheres que foram até o sepulcro. Em Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, preste atenção. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham depressa, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-nos os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E enquanto eu preparava essa mensagem nesse texto tão belo, a Páscoa é o final de semana mais especial para os cristãos. Nós lembramos do sacrifício de Jesus, o seu amor que o levou até a cruz em nosso lugar. E enquanto eu meditava nesse trecho aqui, em alguns momentos ele deu uma certa cadência aqui, ele deu um certo ritmo nas informações. O meu jeito de pensar, de raciocinar, de analisar as coisas, eu não sou muito daquelas pessoas da criatividade, da inovação, eu sou mais dos processos, né? Mas eu tentei me arriscar um pouco aqui em termos da criatividade, e eu percebi aqui que dava para, na minha capacidade, talvez fazer um poema desse relato aqui. Então hoje não é uma pregação nos moldes tradicionais, é mais um poema do Onéias, o Onéias fazendo um poema acerca desse relato aqui, né? Tentei ser fiel ao texto, e tanto é que o poema ele tá quase, em alguns momentos, quase que na íntegra aqui, né? Então eu gostaria simplesmente nesse vídeo aqui de compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração, e ao escrever isso foi muito vivo, sabe? Momentos assim de profunda reflexão, pensando nas palavras. Não tá uma métrica aqui esse poema, né? O máximo que vai ter aqui é uma rima. Então assim, mas se a gente se imaginar, durante todo esse processo que eu tentei me imaginar
nesse cenário aqui, se eu fosse um desses personagens, um dos observadores do que estava acontecendo aqui, né? Esse poema se chama Poema Venham Ver, Venham Ver. A Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. O anjo desceu e um terremoto aconteceu. A pedra ele rolou e sobre ela sentou. Seu traje era como relâmpago e como a neve era branco. Os guardas tremeram de medo, mas às mulheres o anjo falou: não tenham medo. Elas procuravam Jesus crucificado, que foi morto e sepultado. Ele não está aqui, o anjo as avisou, e como havia dito, ele ressuscitou. Venham ver, o lugar está vazio. Digam isso aos discípulos. Vão depressa contar. Na Galiléia lá o verão, e juntos o adorarão. As mulheres estavam apressadas, cheias de alegria e amedrontadas. E de repente, sem ao menos esperar, Jesus as encontrou e começaram a o adorar. Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que na Galiléia me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade. Contaram aos chefes dos sacerdotes aquilo que agora era realidade. Os chefes dos sacerdotes uma reunião convocaram. Se reuniram com os líderes religiosos e um plano elaboraram. Quando os soldados fossem questionados, deveriam dizer que o corpo foi roubado. É por isso que uma grande soma de dinheiro a eles foi dado. Os líderes falaram aos soldados: se isso chegar aos ouvidos do governador, livraremos vocês de qualquer dor. Assim os soldados foram instruídos, os judeus convencidos, os discípulos conhecidos e a todos que creem em Jesus são redimidos. A história dos soldados é mentira. Os romanos não eram de brincadeira. Se os guardas deixassem alguém escapar, com a vida teriam que pagar. A verdade é essa: Jesus ressuscitou. Ele está vivo e muitas vidas ele já transformou. Venham ver o túmulo vazio. As mulheres o anjo convidou. Vão dizer ao mundo todo: o Jesus ressurreto, os discípulos ordenou. Jesus voltará. Qual decisão você tomará? Você nele crê? Então para ele vamos viver. Que essa Páscoa, essa reflexão da Páscoa, seja muito especial ao seu coração. O fato de você parar e refletir num Cristo que se entregou, que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e ressuscitou, trazendo assim justificação a todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe e se você nele crê, vamos viver então para Jesus e obedecê-lo, torná-lo conhecido aqui nesse mundo. Vão depressa e contem aquilo que aconteceu. Que Deus te abençoe, um grande abraço.